Perfeito, tá? Então, gente, novamente, boa noite a todos, tá? Quero agradecer a presença de vocês aqui nesse sábado. A gente vai dar continuidade, tá, no conteúdo da aula passada. O que a gente está trabalhando nessas aulas? A gente está trabalhando temas de direito administrativo e o primeiro tema foi o quê? O primeiro tema foi organização, na verdade, está sendo, né, organização da administração pública. E aula passada, a gente começou a falar da organização da administração pública, a gente começou a tecer comentários sobre conceitos que as bancas cobram desse tema, tá? Então, aula passada, a gente falou do que é o Estado, a gente falou da descentralização política, a gente falou o que é um órgão público, como se cria, a gente falou da classificação de órgãos públicos, lógico que a gente não esgotou, tá? Todas as classificações de órgão público, mas a gente já tratou de umas, Nadar tratou de uma, e nas questões a gente vai estar trabalhando com outras ali. A gente falou o que é uma concentração, a gente falou também o que é a desconcentração, tá? Então, aula passada a gente parou nesse ponto, confere? Confere, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade e vai falar o seguinte para vocês. A gente vai falar que essa administração pública que vocês conheceram na aula passada, ela se subdivide em administração direta e administração indireta. Então, bora colocar no caderno isso aqui. E essa administração pública que a gente está estudando, que você já está ficando o bichão já em administração pública, ela se divide em administração, só ajeitar isso aqui, administração direta e a administração indireta. Daqui, o que tu precisa saber para fins de prova? O que tu precisa saber desses conceitos aqui? Administração direta e administração indireta. Você vai ouvir muito aqui durante nossas aulas. O que tu precisa saber? Quem é administração direta? Você que já estudou. Quem é administração direta? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios. Esses entes são chamados de administração direta. Então, você vai colocar que a administração direta nada mais é do que a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Vocês nunca vão esquecer quem é administração direta, tá? O que mais você precisa saber? Características. Algumas características gerais da administração direta que a banca simplesmente vai tentar confundir você com a administração indireta. Então, a primeira característica é que a administração direta tem um outro nome para ela também. As bancas gostam de falar para a administração direta entes políticos. Então, coloca aí no teu caderno que essa administração direta também é chamada de entes políticos. Por que são chamados de entes políticos? Porque simplesmente a administração direta, que é a União, Estado, Distrito Federal e Município, esses entes políticos possuem a chamada autonomia política. E o que significa dizer autonomia política? Quer dizer que esses entes da federação, eles podem inovar o ordenamento jurídico. Eles criam leis que inovam no ordenamento jurídico. Tá? Então, vamos registrar que a administração direta é chamada de entes políticos porque possui autonomia política. Possui a chamada capacidade de legislar. Tá?
capacidade de legislar. Então, veja, esses entes políticos, por sua autonomia política, a capacidade de legislar. Só que eles não somente legislam, eles também prestam serviço para a gente. E quando eu digo que eles prestam serviço para a gente, eu quero dizer que também eles possuem a chamada autoadministração ou capacidade administrativa. Então, tu vai colocar que esse ente, além de ter autonomia política, ele também tem a chamada autoadministração. Tá? Então, esses entes possuem não só autonomia política, mas também possuem a chamada autoadministração. Então, veja só, a gente subiu com características da administração direta. A gente subiu com características da União, Estado-membro, Distrito Federal e município. Então, essas características é de cada um desses entes. Beleza? Tranquilo? De boa. E agora, tu precisa saber quem é a administração indireta. Primeiro ponto, assim como a administração direta é chamada de entes políticos, a administração indireta também tem um nome para ela, um outro nome. Qual? Entes administrativos. E as bancas sempre utilizam essa nomenclatura para tentar confundir você. Então, coloca no teu caderno que essa administração indireta aqui também é chamada de entes administrativos. Entes administrativos. Por que são entes administrativos? Porque eles que a administração indireta possuem a chamada autoadministração. Então, a administração direta possui os dois: autonomia política, capacidade de legislar, possui autoadministração, presta serviço da população. A administração indireta, também chamada de ente administrativo, tem a capacidade autoadministração. Então, vamos registrar aqui que esses entes administrativos possuem a chamada capacidade administrativa ou autoadministração. Professor, o senhor falou em cima da administração direta, que a administração direta é a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios. Agora, quem é administração indireta? Já que o senhor falou que ela é chamada de entes administrativos, já que o senhor falou que ela possui a capacidade de autoadministração. Quem é administração indireta? São as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, você vai colocar no teu caderno que a administração indireta é composta pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Tá? Sociedade de economia mista. Beleza. Tranquilo. Características gerais aqui, tá? Características gerais. E como é que vem na tua prova? Como é que vem na tua prova? Vai falar o seguinte, que a administração indireta, ela possui autonomia política. Certo ou errado? Errado, porque quem possui autonomia política é a administração direta. Gente, até agora, o que foi falado aqui? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Tá dando para fazer essa divisão na tua cabecinha? Principalmente quem nunca ouviu falar desse conteúdo, principalmente quem está pela primeira vez vendo essas aulas.
Então, veja só. Aquela administração pública que a gente está conhecendo, ela se divide em administração direta e indireta. E essa mesma administração pública, ela presta serviços para a gente. E a gente vai agora conhecer de que forma presta esse serviço. Já que, se você olhar para o quadro, os dois têm capacidade de alta administração, tanto a administração indireta quanto a administração direta. Os dois têm. Então, como é que eles prestam esse serviço para a gente? Como é que ocorre essa prestação de serviços? Então, tu vai puxar aqui uma seta bem aqui. E vai colocar o seguinte. Tu vai colocar como o serviço é prestado, já que eles prestam serviços para a gente. Como o serviço é prestado? Aí a gente vai partir de alguns conceitos que são famosos em prova. O serviço ele pode ser prestado, na verdade, por um bom tempo, ele foi prestado de forma centralizada. Vamos ter uma cadeira. Que é essa forma centralizada? Como assim o serviço foi prestado de forma centralizada? Então, tu vai colocar aqui que a prestação dos serviços pode ocorrer de forma centralizada e por muito tempo, tá? Por muito tempo, a prestação dos serviços ocorreu de forma centralizada. E o que significa dizer ocorrer de forma centralizada? Significa dizer que os serviços são prestados diretamente pela estrutura da administração direta, ou seja, a União presta o serviço diretamente para você, o Estado-membro presta o serviço diretamente para você, o Distrito Federal, o município presta serviço diretamente para você. Quando eles utilizarem os seus próprios órgãos para prestar serviço para você, saiba que ali está ocorrendo a prestação de serviços centralizada, também chamada de centralização. Então, tu vai colocar aqui, essa prestação de serviços centralizadas é realizada pela administração direta. Então, tu vai colocar bem aqui, que a prestação de serviços centralizada é prestado pela administração direta. E nunca esqueça quem é a administração direta. É a União, é o Estado-membro, é o Distrito Federal, é o município. É um desses prestando serviço para você. É um desses, tá? Então, como é que funciona isso na prática para você enxergar? E é uma prática de prova. Como é que funciona isso? Vamos supor que a gente está diante de uma pessoa jurídica. Eu vou desenhar aqui uma pessoa jurídica, tá? Vou colocar aqui que a gente vai falar da pessoa jurídica chamada de união, tá? União é o quê? União é um ente federativo. União é a administração direta. Dentro da União, quando a gente ouve falar de um órgão federal e tudo mais, sabe que a gente está falando de um órgão da estrutura da União, tá? Então, dentro da União, eu tenho vários órgãos, vários ministérios. Então, eu vou falar aqui do Ministério da Educação. Então, dentro da União, eu tenho o que vocês conhecem de MEC. MEC é o quê? É um órgão. É um órgão da administração. É um órgão aqui da pessoa jurídica União. Então, a União não tem a sua estrutura. Então, o MEC faz parte da estrutura da União. Então, aqui, esse MEC, eu vou colocar bem aqui, que o MEC é um órgão da União.
E, voltando um pouquinho, o que eu falei aqui? Como o serviço é prestado. Se ele é prestado de forma centralizada, a própria estrutura do ente federativo presta o serviço. A União, então, nosso exemplo, o MEC é um órgão que faz parte da estrutura da União. Qual é a finalidade do MEC? Prestar quais tipos de serviço para a gente? Qual é o serviço que o MEC presta para a gente? Qual é o serviço que o Ministério da Educação presta para a gente? Serviço de educação. Então, o MEC ele é responsável por prestar o serviço de educação. Então, ele presta o serviço para a gente, tá? Ele presta serviço. Então, quando esse serviço é prestado por essa estrutura, veja aqui, eu estou falando da pessoa jurídica, a União, a estrutura da União. Então, tem os servidores aqui dentro, tá? Então, eles vão prestar o serviço de educação. E um dos serviços que é prestado é o Exame Nacional do Ensino Médio, que o MEC gerencia. Embora seja o INEP que faça ali acontecer, está vinculado ao MEC. Então, o MEC quer isso. Então, vamos supor que essa estrutura, um exemplo, tá? Faça o Enem e você faça a sua inscrição, você passa no Enem, que isso? Tá? Você passa no Enem e você começa ali, depois, a usufruir o serviço de educação. Por quê? Porque foi feito um processo seletivo e você foi escolhido. Então, essa estrutura aqui, sozinha, prestou serviço de educação para você. Quando a estrutura da pessoa jurídica sozinha, no caso aqui a União, quando os seus órgãos prestam serviço diretamente a você, eu estou falando de uma prestação de serviço centralizada, tá? Centralizada, porque a administração direta está prestando com a sua própria estrutura o serviço para você, tá? O serviço para você. Por muito tempo, a administração direta prestava o serviço diretamente. Só que o que aconteceu? A população aumentou, os gastos para prestar o serviço também, a estrutura da administração direta não está mais dando conta, tá? E o que foi feito para tentar resolver esse tipo de problema? Foram criadas novas pessoas jurídicas. Buscou-se eficiência da administração pública. Então, o MEC, a estrutura da União, não está mais dando conta. Não está mais dando conta de atender a toda a população, conforme a sua necessidade. Então, o que aconteceu? A pessoa jurídica, União, cria uma nova pessoa jurídica. Cria uma nova pessoa jurídica. Tá? E lembrando, vamos deixar registrado que essa estrutura aqui é a administração direta, prestando o serviço diretamente para você. E quando o negócio não deu mais conta de ser feito, criaram-se novas pessoas jurídicas. Então, a pessoa jurídica, no nosso exemplo aqui, a União, criou uma nova pessoa jurídica. Exemplo de uma nova pessoa jurídica que a União poderia ter criado, já que a gente está falando de educação, eu vou falar, então, que a União criou a Unifap. Então, aqui, há uma nova pessoa jurídica, tá? A Unifap é uma pessoa jurídica, tá? Quando a União cria uma nova pessoa jurídica para trazer mais eficiência na prestação do serviço de educação
eu estou diante da administração descentralizada. Então, vamos colocar aqui que quando se cria uma nova pessoa jurídica para prestar um serviço, estará diante ali de uma administração descentralizada ou prestação dos serviços descentralizada, ou também chamado de descentralização. Então, veja só, olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo. A prestação centralizada, a própria estrutura da administração direta presta o serviço para você. Por um bom tempo, foi assim. Só que aumentou-se a população, o serviço foi ficando ineficiente, aumentaram-se os gastos e precisou-se criar novas pessoas jurídicas. Essa criação de novas pessoas jurídicas eu vou chamar de administração descentralizada. E para fim de prova, como é que as bancas gostam de cobrar o conceito técnico? Fala o seguinte, que a administração descentralizada ou descentralização nada mais é do que a distribuição de competência de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. A União não é uma pessoa jurídica. Eu não distribuir uma parte de competência para uma nova pessoa jurídica, quando isso ocorrer, eu estou diante do fenômeno da descentralização. Bora registrar aqui, tá? O que seria essa descentralização? Distribuição de competência de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Então, de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Beleza? Então, veja. Quando se criou uma nova pessoa jurídica, descentralizou-se o serviço de educação. Agora, eu tenho uma nova pessoa jurídica chamada de Unifap. E qual é a finalidade da Unifap, professor? Já que a União, a estrutura da União, criou a Unifap para melhorar o serviço de educação. Qual é a finalidade da Unifap, então? A Unifap, gente, ela tem uma finalidade. A finalidade dela é ensino, pesquisa e extensão. Então, vocês concordam que essa finalidade tem a ver com a educação? Sim ou não? Ensino, pesquisa e extensão. Essa é a finalidade da Unifap. Então, a Unifap, com essa finalidade, vai ajudar a educação. Beleza? Tranquilo. De boa. Então, quando você, por exemplo, tirar uma boa nota ou passar em um vestibulinho da Unifap, a Unifap prestando serviço diretamente para você aqui, ó. Aqui, ó. A Unifap prestando serviço para você quando você faz a sua matrícula lá, lógico, desde que você tenha obtido a nota, isso aqui é uma prestação de serviço de forma descentralizada. Então, o serviço de educação está sendo melhorado com a criação de uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica está encarregada agora dessa finalidade aqui, desses 3 tópicos. E você está recebendo esse serviço. Tá? Você está recebendo esse serviço. Gente, até agora, está dando para você compreender o que é a prestação de serviço centralizada, o que é a prestação de serviço descentralizada. Está dando para acompanhar? A gente vai falando e a gente não sabe se está pegando aí. Tá? Tá dando? Segura. Então, te segura a cadeira. Te segura. Então, veja só que não acabou.
Então, a prestação, por muito tempo, foi centralizada. Serviço prestado direto da estrutura da administração direta. Queria melhorar, queria ser mais eficiente, criou-se uma nova pessoa jurídica a título de prova, tá? A título de prova. O que você precisa? O que é administração descentralizada? Vem na prova. Distribuição de competência de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. União e Unifab. Duas pessoas jurídicas. Se vier na prova que a descentralização é a criação de pessoas jurídicas, isso vai estar certo? Sim ou não? Vai. Porque não é a criação de pessoas jurídicas? É. Então, se vier na prova também, da seguinte forma, que descentralizar é criar uma nova pessoa jurídica, isso vai estar certo também. Isso vai estar certo. Por quê? É o que aconteceu. Uma pessoa jurídica, a União, criou uma nova pessoa jurídica, Unifab. Por que a banca traz isso nas alternativas e descentralizar e criar uma nova pessoa jurídica? Porque ela vai tentar te persuadir, te enganar, fazer você cair numa pegadinha, para você confundir com desconcentração. Vocês lembram lá na passada que desconcentrar é a criação de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica? É a distribuição de competências, repartição de competências dentro da mesma pessoa jurídica? Vocês lembram ainda? E a descentralização é distribuição de competências de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Então, são duas situações diferentes. Desconcentrar, cria-se, reparte-se competências dentro da mesma pessoa. É uma situação vertical. Verticalmente. Descentralizar é eu pegar uma parte das minhas competências e criar outra pessoa jurídica. É uma relação ali, ó, no horizonte, tá? Você tem que chegar horizontalmente, beleza? Tranquilo, de boa. Outra questão de prova, que às vezes, embora esteja aqui, na hora da prova, a gente não consegue enxergar sozinho. O que acontece? Vou perguntar para vocês, eu posso falar que a descentralização presume-se, no mínimo, duas pessoas jurídicas? Eu posso falar isso? O que vocês acham? Sim ou não? Posso ou não posso falar isso? Eu posso falar que descentralizar presume-se, no mínimo, duas pessoas jurídicas? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Eu posso presumir que é, no mínimo, duas pessoas jurídicas. Eu tenho uma pessoa jurídica aqui, outra pessoa jurídica. No mínimo, duas pessoas jurídicas. Que a banca vai te perguntar isso. Se tu pode presumir que descentralizar é, no mínimo, duas pessoas jurídicas. De fato, é, no mínimo, duas pessoas jurídicas. Então, você já se vacinou para esse tipo de questão, que pergunta o conceito, e vem esse conceito aqui, que traz essa informação de criação de pessoa jurídica e essa presunção de, no mínimo, duas pessoas jurídicas, tá? Agora, vamos voltar para cá. Administração direta, prestação de serviços de forma centralizada. Quando eu crio uma nova pessoa jurídica, eu tenho a prestação de serviço de forma descentralizada. Ou, aqui, eu posso falar que a Unifab, ela é administração indireta. Eu posso falar que a Unifab é administração direta. Agora, outro tipo de questão é você saber aqui, essa relação aqui. Porra, eu estou criando uma pessoa jurídica. Como é que funciona essa relação aqui entre a administração direta e a administração indireta? Como é que funciona essa relação?
entre essa pessoa jurídica e essa outra pessoa jurídica. Como é que funciona essa relação? Será que, pelo fato de a União ter criado a Unifap, há subordinação? Essa relação possui subordinação? Sim ou não? Não. Então, a primeira característica que você vai colocar é que nessa relação entre a administração direta e a administração indireta, não há subordinação. Não há subordinação. Característica que vai despencar na prova. Vai falar que há subordinação, que a União manda ali na pessoa jurídica que ela cria. Não há subordinação. Se não há subordinação, o que há então? O que vocês acham que existe aqui nessa relação? Existe a chamada vinculação. Exatamente isso. Vinculação. Coloca aí no teu caderno, tá? Vinculação. E o que seria vinculação? Por que há vinculação? É um pouquinho lógico. Vamos pensar juntos. Eu sou a União. Eu crio uma nova pessoa jurídica para prestar esse serviço. Ensino, pesquisa e extensão. Então, gente, a Unifap está vinculado a esse serviço. Ensino, pesquisa e extensão. É para isso. Então, ela se vincula por meio da função dela. Há uma vinculação. Você não pode chegar na Unifap, por exemplo, você vai chegar na Unifap e está, por exemplo, fazendo fiscalização ambiental. Tu chega lá na Unifap, está, por exemplo, fazendo cadastro de aposentados. Isso é a finalidade dela? Ela foi criada para isso? Não. Ela foi criada para ensino, pesquisa e extensão. Então, ela está vinculada à atividade dela. Então, é por isso que nessa relação há uma vinculação. A União não vai encher o saco da Unifap. Ela só quer saber se a Unifap está prestando um serviço de ensino, pesquisa e extensão. Ela vai fazer o quê? A chamada tutela administrativa, tá? Essa vinculação aqui é chamada também de tutela administrativa, tá? Então, tu vai colocar aqui que essa mesma vinculação é chamada de tutela administrativa. E olha só aqui, para você não confundir esse nome, tutela, gente, é diferente de autotutela. Tutela é isso aqui, ó. Quando eu falar tutela, é isso aqui, ó. Você tem que lembrar da relação entre administração direta e administração indireta. Tutela é isso. Autotutela, vocês vão estudar mais lá na frente, é a capacidade da administração revisar os seus próprios atos. Não é isso aqui. Autotutela é uma coisa, tutela é outra. Não confundam na hora da prova. Qual é outro nome que pode ser chamado dessa relação? Vamos colocar aí. Controle finalístico. E todos esses nomes caem na prova, tá, gente? Aqui há um controle finalístico. Tá? Controle finalístico. Que eu falei. A União controla a finalidade da Unifap. Tá fazendo ensino, pesquisa, extensão. Então, essa relação é isso. Controle finalístico. Há algum outro nome que a banca utilize para essa relação aqui? Há algum outro nome? Gente, quando isso ocorre em âmbito federal, nessa situação que está acontecendo aqui, de um ministério fazer isso, em âmbito federal, é também chamado de supervisão ministerial. Exatamente isso. Supervisão ministerial. Vocês estão bichão já em direito administrativo. Só escondendo o jogo aí. Supervisão ministerial.
Então, gente, essa relação aqui, tá? Essa relação aqui vem trazendo aqui todas essas nomenclaturas, tá? Beleza? Tranquilo. Secretarial, não, eu até agora não ouvi nesse formato. Na banca de cobrar, no âmbito dos ministérios, não sei o quê, o controle que ocorre da administração direta sobre indireta, chamada de supervisão ministerial. Certo. Tá? Beleza. Tranquilo. O que mais você precisa saber? Que essa descentralização se divide em duas. A descentralização por serviços e a descentralização por colaboração. Então, bora colocar aqui que essa descentralização se divide em descentralização por serviços e a descentralização por colaboração. Gente, e na hora da prova, saiba que, às vezes, o que confunde o aluno na hora da prova? As nomenclaturas, a banca dá uma de doida e fica mudando os nomes para tentar confundir a gente. E ela começa a inventar. Então, aqui, ó, descentralização por serviços também é chamada de descentralização técnica. Tá? Também é chamada de descentralização técnica. E a descentralização por colaboração, as bancas também chamam de delegação. Aqui na descentralização por serviço, também chamada de descentralização técnica, também houve-se, na verdade, encontra-se na prova a chamada outorga. Tá? São palavras que vocês vão encontrar no dia da prova e vão estar se referindo à mesma coisa, tá? A mesma coisa que a gente vai estudar agora. E antes da gente avançar, gente, tira uma foto. Eu vou ficar bem aqui no cantinho. Não tá um negócio bonito? Tira uma foto, depois manda lá para mim, que é para me postar no Instagram. Funcional. Aqui também pode ser chamado de descentralização funcional. Mais uma palavrinha. Agora, tira a tua foto. Lembrando que você não dá para você falar. Então, a tua dúvida tem que ser no chat, tá? Bota aí no chat. Tira a tua foto. Copiou. Posso pagar? Sim ou não? Posso? Responde. Vocês copiaram nessa aqui? Tiraram a foto? Tira uma foto que apareça legal, tá? Depois me manda. Me manda no Instagram, no WhatsApp, ou me marca lá no Instagram. Faz o projeto, gente, crescer. Ele só está existindo aqui porque é para vocês. Só que ele só vai continuar a existir se crescer, tá? Se crescer. Se não crescer, não tem por que existir. Não vou dar aula para parede, né? Descentralização tem relação com a desconcentração? Primeiro contato com o assunto. Mesma coisa. Aqui vocês conseguiram compreender até aqui? Sim ou não? E depois eu vou responder essa pergunta. Sim, né? Vou apagar bem aqui. Ó, vou apagar bem aqui. Vou apagar isso aqui. Professor, a descentralização tem alguma relação com a desconcentração? Bora enxergar aqui. Ó. Eu estou aqui. Né? Aqui, vamos lá. Vamos falar aqui que há uma pessoa jurídica bem aqui. E essa pessoa jurídica, como eu acabei de falar, é
a união. E há uma relação aqui que vocês vão enxergar. Eu ia falar isso em questão, tá? Mas é interessante comentar aqui para enxergar. Então, aqui eu estou diante da pessoa jurídica união. Dentro da união, eu tenho o quê? O MEC, tá? O que é o MEC? Um órgão. Vamos supor que abaixo do MEC, que é um órgão, que é um ministério, eu tenha, por exemplo, um gabinete. Na verdade, eu tenho aqui a chamada CBMEC. CBMEC é a Secretaria de Educação Básica. Aqui está dentro da estrutura da União, aqui, ó. Eu tenho um órgão aqui. O que é a CBMEC? Também é um órgão. É uma secretaria, tá? Dentro do MEC. Ela é responsável pela educação básica. Eu tenho, dentro da CBMEC, vários outros órgãos, tá? Eu tenho aqui, vou inventar aqui um nome. Eu tenho aqui um outro órgão. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho a pessoa jurídica União. União. Dentro da União, eu tenho um órgão MEC. Dentro da estrutura do MEC, eu tenho aqui, ó, CPMEC. Faz parte da educação básica. Então, o MEC não tem a responsabilidade do serviço de educação. O que ele fez? Repartiu essa competência, não vai pensar para ele. Ele falou assim, vou criar essa Secretaria de Educação Básica. Então, agora, eu tenho a Secretaria de Educação Básica. A Secretaria de Educação Básica falou o seguinte, eu vou criar um outro órgão dentro de mim para acompanhar adesões dos estados ou outro tipo de serviço. Aí ele criou esse outro órgão aqui. Aí foi se criando o órgão. Me diz o que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo aqui dentro? Está criando órgãos. Como é o nome da técnica que eu crio órgãos? Como é o nome da técnica que eu distribuo a competência dentro da mesma pessoa jurídica? Desconcentração. Foi o que a gente viu na aula passada. Não foi o que a gente viu? A partir do momento que essa estrutura não está dando mais conta do serviço, que eu falei, eles vão melhorar o serviço. Como é que eles melhoram? A União vem e cria uma nova pessoa jurídica. Quando a União cria essa nova pessoa jurídica, o que ocorre? Criação de uma nova pessoa jurídica. Qual é o nome da técnica? Repete. Como é o nome da técnica? Descentralização. Então, aqui ocorreu a chamada descentralização. Então, se há repartição de competência dentro da mesma estrutura, desconcentração. Se há repartição de competências criando uma nova pessoa jurídica, descentralização. Deu para compreender qual é a relação agora? Sim ou não? Sim ou não? Beleza? Tranquilo? Essa é a relação. Gente, cola, não. Faz uma tatuagem. Tem um antebraço aqui, ó. Esse esquema. Faz uma tatuagem. Que daqui não é mais nenhuma questão. Não é mais nenhuma questão. Beleza? Tranquilo, tudo certo. Agora vamos dar continuidade, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula. E a gente falou o seguinte, que a descentralização é o quê? Pode ser dividida em descentralização por serviço, descentralização por colaboração. E aqui, gente, também há uma porrada de questão de prova que
A partir de hoje não dá mais para você errar, entendeu? Não é mais para você. Então vamos falar do primeiro, que é a descentralização. Descentralização por serviços. Descentralização por serviço. Vamos falar desse cara aqui. Tu já sabe que foi criada uma nova pessoa jurídica. Só que o que é essa descentralização por serviços? Lembra quem cria a administração direta? Os entes, pode ser a União, pode ser o Estado-membro, pode ser o Distrito Federal ou o município. Então, a descentralização por serviços, o ente, pode ser um desses que eu falei, ele cria uma nova pessoa jurídica. E para essa pessoa jurídica, ele transfere a titularidade e a execução do serviço. Então, como a gente criou a Unifap recebeu a titularidade e execução do serviço. Então, ela é titular do serviço de ensino, pesquisa e extensão. E ela que vai executar. Então, descentralização por serviços é isso. O ente cria e transfere tanto a titularidade do serviço quanto a execução, embora registrar isso no teu caderninho, tá? Vamos registrar isso no teu caderninho. Vocês estão anotando isso. Ó, fala uma coisa para vocês. Diferente da faculdade, tá, gente? Faculdade você pode ir, né? Sem caderno. No final você consegue desenrolar a tua aprovação. No concurso, não. Se você não anotar todos esses detalhes, a tua cacholazinha não vai segurar isso por muito tempo até o dia da tua prova. Então, é necessário você anotar, printar, reler isso aqui, tá? Beleza? Então, descentralização por serviço, vamos colocar o ente. E pode ser qualquer um dos entes, tá? Esse ente aqui. Quem é esse ente? Ou a União, ou o Estado-membro, ou o Distrito Federal, ou o município. Esse ente, ele cria, tá? Ele cria a pessoa jurídica, você já sabe que aqui na descentralização é a criação da pessoa jurídica, e também transfere. E aqui que a banca vai tentar confundir você. Aqui, nessa modalidade, a titularidade do serviço. Titularidade mais a execução. Titularidade mais execução. E a banca vai falar que a descentralização por serviços é transferido apenas a titularidade ou é transferido apenas a execução. Não. Titularidade e a execução. Para quem? Aqui tem um outro ponto importante. Tem uma doutrinadora chamada Fernanda Marinella. Para ela, é diferente do que eu vou falar para você aqui. Para a maioria das doutrinas, a descentralização por serviços ocorre a transferência da titularidade e da execução de serviços para uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Ou seja, transfere-se a titularidade e a execução para a administração direta. Isso é o que tu vai levar para a prova. A maioria das bancas usam esse conceito. Bora registrar aqui.
essa titularidade e execução do serviço é transferida a quem? A quem? Aí você vai lembrar autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Isso é vai levar para a prova. Só que essa doutrinadora fala que a transferência da titularidade e execução do serviço vai ocorrer somente para a autarquia e fundação pública. Tá? Então, vai depender muito de qual banca será qual prova, tem que ficar ligado nesse detalhe. Esmagadora, toda administração indireta. Ela fala que é só para autarquia e fundação pública. Quero só que você fique ligado por isso, tá? Fernanda Marinella. Não precisa você ler o livro dela, tá? Basta somente que você saiba de alguns detalhes que a gente passa. Tá? A gente passa por aqui. Tá bom? Beleza? Tranquilo? E é exatamente aqui, a descentralização por serviço, é exatamente o que a gente acabou de ver daquele exemplo da União lá, o MEC e a Unifap. Beleza? Tranquilo? E agora você vai conhecer a chamada descentralização por colaboração. Você não pode confundir os dois, tá? Descentralização por colaboração. Descentralizar por colaboração é o quê? Aqui, o ente cria a pessoa jurídica e transfere tanto a titularidade e execução. Aqui, entendi. Aqui, a descentralização por colaboração, um ente também cria a pessoa jurídica, só que para essa pessoa jurídica, ele não dá a titularidade, ele só dá somente a execução. Essa é a diferença um do outro. Então, bora registrar no caderno. E a descentralização por colaboração é o quê? O ente, você já sabe quem é o ente, pode ser a União, o Estado-membro, o Distrito Federal e o município, ele cria e transfere apenas a execução. Aqui que está a principal diferença. O ente cria e transfere apenas a execução do serviço. A quem? A entidades privadas. A entidades privadas. E aqui, gente, voltando aqui na descentralização por serviço, essa criação da pessoa jurídica e essa transferência ocorre por meio de lei, tá? Registra aí. Que é uma lei que vai desenrolar tudo isso aqui. E na descentralização por colaboração, onde o ente cria e transfere apenas a execução do serviço para entidades privadas, essa transferência ocorre por meio de um ato ou de um contrato. Então, vou colocar aqui que essa transferência ocorre por meio de um ato ou
um contrato. E como é que eu tenho esse ato ou contrato? Aqui o ente, por exemplo, vou colocar aqui Estado do Amapá. Vou colocar aqui o meu querido Estado do Amapá. O Estado do Amapá, por exemplo, ele é um ente. Ou não é um ente federativo? Ele é um ente federativo. O meu Estado do Amapá, ele tem, dentre vários serviços, a competência de prestar o serviço de transporte. Então, o meu Estado presta o serviço de transporte. Então, a responsabilidade é dele. O que é feito? É feito, de modo geral, vou falar disso aqui, é uma licitação. E, depois da licitação, é escolhida uma empresa. E essa empresa pode prestar um serviço de transporte. Então, no meio dessa licitação, até a empresa prestar o serviço, eu tenho alguns nomezinhos que vocês precisam levar para a prova. E essa transferência do Estado do Amapá, vou colocar aqui, para, por exemplo, uma empresa privada, vai ocorrer por meio de alguns institutos. Dentre eles, eu tenho uma autorização, uma permissão e uma concessão. Ó, olha só as informações que vocês estão levando agora. A descentralização por serviço, uma lei cria a pessoa jurídica, cria e transfere a ela titularidade e execução do serviço. Quem é que recebe? Uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. A descentralização por colaboração, o ente, na verdade, ele não cria. Desculpa. Ele transfere apenas a execução a entidades privadas. Essas entidades privadas já estão prontas. São empresas, tá? Então, ele transfere. Como é que ele transfere? Por meio de uma autorização, uma permissão ou uma concessão, tá? E isso será formalizado por meio de um ato ou contrato. O que a banca vai fazer? Gente, ela vai só tentar confundir você. Ela vai falar que a descentralização por serviços é realizada por meio de um ato ou contrato. Vai estar errado. Então, se a banca tentar trocar isso aqui, qualquer informação, falar que ato ou contrato é descentralização por serviços, vai estar errado. Assim como falar que a descentralização por colaboração é feita por meio de lei, vai estar errado, tá? Beleza, tranquilo, de boa. Tudo certo, gente. Estou cansado já. Estou cansado, né? Vão sair, estão se arrumando já, estão se maquiando, vai para a festa, ou não? Tudo certo aqui, gente? Tudo certo? Ninguém vai sair. Ninguém vai sair para nenhum lugar? Certeza? Exatamente. Amanhã tem simulado aí, tá? Simulado. Ó, tá tudo certo aqui, de boa. Tá ou não tá? Gente, copia, tira foto. Se tu me errar uma questão dessa aqui na prova, tu não fala mais comigo, tá? Se tu me errar essa questão aqui, tu não fala mais comigo. Beleza? Então vamos lá. São 10h40 já. Ó, vamos falar agora das entidades administrativas. Vamos falar delas. A gente já, olha só o que a gente já estudou aqui. A gente já estudou até agora
que é uma concentração, o que é uma desconcentração, o que é uma descentralização, o que é uma centralização. Gente, isso aqui é páginas e páginas de um material. Traçamos aqui nessas aulas. Agora, você vai conhecer quem? As entidades administrativas, as entidades da administração indireta, tá? Então, bora falar delas aqui. Entidades. Vou colocar aqui a administração indireta. Vou colocar maior esse negócio aqui. Administração indireta é agora o nosso tópico, tá? Administração indireta. A gente já falou de descentralização, tá? Não há nenhuma dúvida. Agora vamos falar de características gerais. Quem é administração indireta? Vocês lembram ainda? Quem é administração indireta? São as entidades administrativas. Então, a administração indireta são chamadas de entidades administrativas. Essas entidades administrativas são criadas por meio de qual técnica? Desconcentração ou descentralização? Essas entidades são criadas por meio da técnica chamada de descentralização, tá? Essas entidades administrativas, ou seja, a administração indireta, decorrem da técnica administrativa chamada de descentralização administrativa, tá? Decorrem dessa técnica chamada descentralização administrativa. Lembra que eu falei que a União, o que a União faz? Na verdade, o que um ente federativo faz? Ele quer melhorar o serviço dele, quer ser mais eficiente. Ele pega e deixa uma outra pessoa jurídica prestar uma parte do serviço. Essa outra pessoa jurídica ela se torna um especialista. Fica especialista, tá? Fica especialista. Então, ela fica especialista. Então, eu posso falar, então, que as entidades da administração indireta estão sujeitas ao chamado princípio da especialização. Por que especialização? Porque são especialistas, tá? Especialistas. É igual aquela pessoa que já sofreu muito por amor. Essa pessoa é especialista em sofrer por amor. Essa pessoa é especialista em ser corno. É igualzinho à administração indireta. Ela é especialista naquilo que ela faz. Ela presta serviço de educação, ela presta serviço de saúde, especialidade. Alguns possuem essa especialidade. Carapuça serviu, né? Alguns de vocês são especialistas. São ou não são? Duvido se um de vocês que está presente não é especialista em sofrer por amor. Mas não se preocupe, que os teus problemas acabaram. Daqui dessas aulas, eu sei que vai formar casal, eu sei. Quando a gente estiver na resolução de questões, tu fica ligado, tá? Que aquele que estiver acertando muito, tu já chega junto, tá? Porque esse tem futuro. Essa tem futuro, tá?
Então, daqui em diante, vocês vão unir contra-cheque, tá? Ninguém mais vai sofrer por amor. Beleza? Então, essa especialidade a gente vai passar para outro, tá? Passa para outro, menos para você. Então, volta aqui. Então, a administração indireta, ela tem essa especialidade. E você vai colocar que ela está sujeita ao princípio da especialização. Está sujeita ao princípio da especialização. Beleza, tranquilo, de boa, tudo certo. Vocês estão lembrando agora dos momentos tristes de vocês, que vocês levaram chifre, ou alguém levou de você, mas volta para a aula, estão volta para a aula. Porque esses detalhes aqui vão ser cobrados, tá? Vão ser cobrados de você. Beleza? E agora, administração indireta, entidade administrativa e está sendo a princípio da especialização. Tudo passa até você, vai passar na prova. Tá? Tudo passa. Como se cria a administração indireta? Como é que se cria? Como é que se cria? Como são criadas? Como são criadas? Pergunta de prova. Por meio de uma lei. Olha só. Por meio de uma lei. O nome dessa lei é lei específica. Essa lei é chamada de lei específica. Tá? Então, uma lei vai criar. Tá? Uma lei cria. Então, estou aqui. Vou colocar aqui. Estou aqui diante de uma lei. Então, aqui eu estou com a lei. Essa lei, ela é uma lei específica. Por que uma lei específica? Porque, gente, eu só posso tratar ou da criação ou da autorização de uma entidade da administração indireta. Não dá para pegar essa lei no meio dela, no corpo dela. Eu estou aqui, por exemplo, cria-se uma autarquia. Então, eu estou criando uma lei, eu não posso vir aqui, o legislativo não pode vir aqui no finalzinho, cria-se também uma bolsa família. Eu não posso colocar outras matérias que não a criação da minha entidade da administração indireta. Eu não posso enfiar a matéria aqui para passar. Tá? É por isso que o nome é lei específica. É específico para criar ou para autorizar. Então, coloque no teu caderno que essa lei específica, ou ela vai criar, ou ela vai autorizar. Ou ela cria, ou ela autoriza. Quem é criado aqui? Quem das entidades da administração indireta? Tu ainda lembra? Quem são as entidades da administração indireta? Quem são? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Mas quem é criado por meio da lei específica? Autarquias e as fundações públicas de direito público. Bora registrar. Quem é criado aqui? As autarquias e as fundações públicas. Não é qualquer fundação pública.
é a Fundação Pública de Direito Público, tá? Quem é autorizado? Aqui, gente. Nessa autorização eu tenho quem? Empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações públicas de direito privado. Beleza, tranquilo, de boa. Tudo certo? Se falar que uma autarquia é autorizada por lei, vai estar certo ou vai estar errado? Está errado. A autarquia é criada por lei. Gente, o que tem de questão de prova? Chega depois, vai dar graça de responder. Falando que a autarquia é autorizada por meio de lei. Perguntando quem é o ente administrativo que é criado por lei específica. Autarquia, Fundação Pública de Direito Público. Beleza. Tudo certo. Dúvidas? Dúvidas ou dívidas? Tudo certo, gente. Deu para compreender? Alguma dúvida sobre esse ponto? Alguma dúvida? Não? Ó, agradecer a presença de vocês, tá? Agradecer a presença de vocês, beleza? A gente pode encerrar a gravação, tá bom? Ó, a gente praticamente fez ali 1h30 de aula, tá?